Diogo Luz, seja muito bem-vindo, querido. Muito obrigado, um prazer estar aqui com você, Felipe, Muito obrigado. poder conversar um pouquinho. Diogo, conta pra gente como que você, cientista político, enxerga essa ascensão do Trump, porque ele volta com tudo, né? Ele volta muito forte, né? Sem dúvida, ele volta muito forte, mais forte do que antes, porque agora ele tem o Congresso também junto dele, e mais do que o Congresso, porque o Congresso tem uma importância, mas não é fundamental. O que realmente muda é que, como o Tomé disse, o mundo está mais à direita. Ele tem mais o povo com ele, porque da primeira vez ele ganhou a eleição, mas parecia que era um ganhar assim, não tão convicto. Dessa vez a vitória foi com uma margem maior, sem dúvida alguma, sobre a Kamala Harris, em parte também porque a campanha dela não foi boa, mas em grande parte porque não só os Estados Unidos, como o mundo todo, está mais à direita. Você acha, Diogo, que o Trump ele ganha porque ele teve como concorrente a Kamala Harris por ser mulher, e a gente sabe que os Estados Unidos é um país um pouco mais machista, enfim, você acha que isso colaborou também? Ou você acredita que o Trump ganhou porque ele tinha que ganhar e já estava decidido isso na cabeça dos eleitores? Eu acho que isso pesou, sem dúvida alguma. Quer dizer, a lambança, podemos dizer, da campanha dos democratas foi muito grande, né? De colocar o Joe Biden, insistir nele, depois perceber que ele não estava em condições, ter dificuldade para fazê-lo desistir e colocar outra pessoa. Na época eu dizia, se colocassem George Clooney, não é pelo fato de ser homem, simplesmente. Eu acho que tem o que você falou, tem um lado machista, sem dúvida alguma, mas principalmente o George Clooney, por exemplo, passa segurança, passa confiança. Seria um adversário muito mais difícil para o Trump. A Kamala Harris, ela justamente passa uma certa, assim, reticência na hora de tomar decisões. E é isso que cansou muito nas pessoas na visão do democrata, por exemplo. Naquela coisa que é um partido que fala de muitas pautas identitárias, que tem lá sua importância, mas o que o cidadão americano começou a perceber, como em muitos lugares do mundo, que fala, poxa vida, é importante respeitar as minorias, sem dúvida, mas se eu não pertenço a uma minoria específica, eu fico isolado. E aí que ele começou a entender que ele é uma minoria menor ainda do que qualquer minoria. E que o respeito à minoria passa pelo respeito ao cidadão. Eu acho que é esse alerta que começou a aparecer nos Estados Unidos, em todo o mundo, que faz a grande diferença. Mas, se fosse desde o início, fosse George Clooney, ou, por exemplo, o Josh Shapiro, o governador da Pensilvânia, a vitória do Trump seria, no mínimo, bem mais difícil. O que demonstra para nós também é o discurso do Donald Trump agora um pouco mais humanizado, um pouco, né? Não muito, mas um pouco, assim. Eu acho que ele percebeu que aquela história de ser muito pragmático, de ser o empresário, de ser o ditador, ele não está gerindo uma empresa, ele está gerindo uma nação, né? Pois é. E talvez isso você acha que isso pode ser um governo um pouco mais discutível, ou você acha que ele vai realmente tomar duras decisões? Eu acho que pode ser. Essa tarde vai ser fundamental para a gente entender o caminho do Trump, porque ele tem duas vertentes possíveis. Tem um grupo que apoia ele, que é bastante direita. É mais associado ao próprio vice-presidente. São pessoas que querem uma direita mais impositiva, que diz assim, a esquerda está errada e nós temos que impor os nossos modelos. Que, me parece, o Trump não está tão abraçado nessa ideia. Embora tenha feito discurso de campanha bastante falando para essas pessoas, ele tem dado mais atenção ultimamente para um grupo mais como Elon Musk, como outros, Peter Thiel, que são pessoas que são realmente são bilionários, sem dúvida, mas que são bilionários que não querem proteção de governo. Eles conseguiram chegar lá pelas próprias pernas. É diferente de muitos bilionários que nós temos aqui no Brasil e em outros lugares do mundo que querem um conluio com o governo. São bilionários que não têm medo da concorrência. E esses têm defendido mais a liberdade individual. E me parece que o Trump vai seguir por esse lado. Mas essas 100 medidas que ele vai tomar hoje, certamente vão mostrar se ele vai para uma direita mais impositiva ou se ele vai para um liberalismo mais real. Não aquilo que os democratas chamam de liberalismo. Liberalismo no sentido de força ao cidadão. Que, vejamos, é o que fez os Estados Unidos serem muito grandes. E aí tem uma outra incoerência que é curiosa, porque
Outra coisa que foi fundamental para o crescimento dos americanos foi a imigração de pessoas. É o país que mais recebeu gente de fora em toda a história. Tem italianos, franceses, Acabei de ingleses, voltar de Miami, que eu passei o Natal. É impressionante a quantidade de cubanos, né? quantidade de cubanos. Você veja que coisa curiosa. Um país pequeno entupiu a Flórida e outros lugares dos Estados Unidos de pessoas. E o mais né? engraçado é que os próprios cubanos são a favor que os outros saiam também, né? É aquela coisa, né? Eu consegui comprar minha casinha num terreno melhor, num bairro melhor, não sei, consegui me instalar, agora eu não quero que ninguém mais venha. Essa Mais ou questão menos da é isso, imigração tem que tomar muito cuidado, porque a gente sabe que a mão de obra nos Estados Unidos é um negócio difícil. Exatamente. Então, ou seja, quem é que vai trabalhar no campo? Exato, não é só no Quem campo. quem vai fazer o serviço diário? Quem, por exemplo, pessoal, lá é muito difícil empregada doméstica. Não é que nem a nossa cultura de ter, por exemplo, uma diarista, uma faxineira, não. Você contrata, por exemplo, uma diarista, ela chega lá, ela diz pra você o seguinte: você quer que eu faça o que hoje? Ah, hoje eu quero que você faça o banheiro. Ela só vai limpar o banheiro e vai embora, entendeu? Exato. Então, ou seja, não é que nem nós temos aqui, vai, lava o banheiro, faz isso, faz aquilo, arruma a casa, não. Esquece, a mão de obra nos Estados Unidos é uma história que o americano não quer fazer. E aqui a gente fala, e prepara o arroz e feijão para mim também, né? Quer dizer, a gente sempre pede uma coisinha a mais. Lá é exatamente isso que você falou. E essas pessoas que fazem isso não são os americanos, mas há muito tempo, né? muito. E as pessoas que estão em cima do telhado das casas ou trabalhando, que estão construtores, levantando tijolos, etc. pedreiros. Todos eles também são pessoas que vieram de fora, na sua enorme maioria. Então, acho que é muito delicada essa questão do imigrante. Não consigo imaginar que ele vai tirar todos os chamados sem documento, que de alguma maneira estão ilegais, porque se fala em coisa de talvez 20 milhões de pessoas. Você imagina num país que está em praticamente pleno emprego, de repente você tira 20 milhões de pessoas, os americanos aí que eles vão olhar vão pensar bem, poxa, eu dizia que eu não queria eles aqui, mas eu não quero fazer o serviço que eles faziam. Agora eu não tenho quem faça para mim e se eu não fizer, vou ficar sem. Então eu acho que não vai ser exatamente como ele disse. Eu acho que ele vai institucionalizar uma norma. Você trabalha aqui, você faz o que aqui? Ah, eu não faço nada, desculpa a expressão, tô coçando. Então você vai coçar no teu país. Exato. Entendeu? E eu acho que vai ser por aí. Vai ser por aí, acho que vai ser um lado de exemplo. Acho que vão haver deportações no início, especialmente de pessoas que estejam enroladas com a justiça. Até porque dos foi a seus base, países. foi a base da vitória dele, né? Mas veja que aí tem um outro detalhe importante. Se as pessoas estão enroladas com as justiças estaduais, e lá nos Estados Unidos são 50 estados, cada um com as suas leis estaduais para crimes. Então, se as pessoas estão envolvidas com crimes estaduais, o presidente não pode chegar num estado e falar, olha, eu vou dar o perdão para essa pessoa e tirar ela daqui. É uma coisa muito mais complexa que depende também do governador. Essa é uma diferença que ele não pode fazer muito. Mas eu acho que ele vai pegar alguns, dar o exemplo, enrijecer a entrada de pessoas e tentar tirar o estímulo daqueles que estão indo para lá. Me parece que é muito mais isso, querendo dizer, não venham mais. Os que estão aqui vamos resolver de alguma maneira. Como que você vê, então, essa retomada do Trump? Como você acha que isso vai impactar a Rússia, Brasil, Venezuela? Como que você vê isso, Diogo? A Rússia é dos casos mais difíceis que tem. Muita gente está dizendo que já decidiram, já combinaram que o leste da Ucrânia ficará para a Rússia, que a Crimeia ficará para a Rússia. Isso representa perder 20% do território e a guerra se encerrará. Mas a gente tem que lembrar que nas pouquíssimas declarações que Trump deu até agora sobre o assunto, ele sempre disse, eu vou resolver. Mas ele, quando falava de algo a fazer, ele dizia, eu vou reforçar o envio de armas para a Ucrânia. Foi esse o recado que ele deu até aqui. Então, esse é um dos assuntos que está no ar. Não acho que esteja entre as 100 medidas que ele vai assinar hoje. Pois é, a gente precisa saber o que vai rolar hoje, né? Exato. Agora, tem um ponto muito importante. Se ele ceder à Rússia, passar a mensagem, invada, que nós acabamos aceitando a sua invasão e você fica com a terra. Isso para o Ocidente é muito ruim, porque a história mostra que nenhum ditador, e não dá para dizer que o Putin não seja um ditador, está lá tantos anos, né? Nenhum ditador começa invasões, vê que dão certo e desiste.
Basta a gente lembrar tudo o que aconteceu na Europa não faz tanto tempo assim, né? Então, eu acho que é muito importante para o Ocidente que a Ucrânia consiga perder o mínimo possível de terreno. O ideal seria que o povo pudesse dizer se ele preferia isso antes da guerra, se preferia ser ucraniano ou russo. Mas em um país em guerra, em um país invadido, não tem como você fazer um plebiscito. Quer dizer, você não tem como fazer um tipo de eleição que você fale, eu vou ter para tudo que minimamente agora eu vou assinar segurança. um documento, né? Não, e além do que, como é que você vai ter certeza que a pessoa está sendo espontânea no seu voto, se tem um monte de gente trocando tiros ali, com ameaças e tudo? Então, nesse momento não dá mais. Teria sido o ideal lá atrás. E vale lembrar que a Crimeia era da Rússia lá atrás. A Crimeia sempre foi muito mais uma região russa do que da Ucrânia. É que com a dissolução da União Soviética, a Crimeia acabou ficando para a Ucrânia. Então ali tem uma discussão mais cabível. Mas, de novo, precisaria perguntar para o povo. É o povo que deveria decidir que país ele deve querer, deve escolher para viver, né? Inscreva-se no canal, dê o like e acione o sino para que você receba a notificação todas as vezes que o novo conteúdo chegar até você. Estamos aqui conversando com Diogo Luz, cientista político. Estamos falando sobre a posse de Donald Trump, tá bom? E tudo isso, olha lá, sexismo, invasão do Capitólio e processos, relembre polêmicas de Donald Trump, tá? Então já falamos dos imigrantes, que ele disse que envenenam o sangue do país, né? Trump caçoa de ferimentos de guerra de senador, tá? Durante um discurso em Iowa, né, em janeiro deste ano, o ex-presidente caçoou de um ex-senador e ex-militar americano enquanto criticava o Obamacare, programa de assistência médica do governo dos Estados Unidos criado durante a gestão de Barack Obama, tá? Após dizer que o programa é uma catástrofe e que lutará por assistência médica muito melhor se for eleito, ele culpou John McCain, né, por impedir os republicanos de anos atrás revogarem e substituir o Obamacare, né? Então Trump disse que McCain, abre aspas, por algum motivo não conseguia levantar o braço. Eu lembro, ele fazia assim, fazendo um gesto indicando dificuldades para levantar o braço. Ele não deixa, né? Eu acho que não é caçoar, eu acho que é dele mesmo isso, né? É dele, é uma coisa, enfim. Ele precisa falar mal das pessoas, isso alguns gostam muito e outros não, né? Mas ele sempre ele criticou fortemente o governo sainte, né? Como você acha que ele vai ser essa questão, principalmente dessa assistência médica nos Estados Unidos, que a gente sabe que não existe, né? Pois é, mas esse é o maior problema. Obamacare é ruim mesmo. Agora eu pergunto para você, para quem está nos ouvindo, qual que é o sistema médico bom de qual país? Aonde você fala, não, naquele país é muito bom. Alguns podem dizer, não, na Argentina é um pouquinho melhor. O inglês é um pouco melhor, só que o inglês já piorou demais também. O português é bom. Só que quando você vai conversar com o português que está se aposentando, ele já não fala a mesma coisa que um turista que passa lá e conversa rapidamente e tem essa impressão. Então todos são ruins. Esse é talvez um dos grandes problemas que a humanidade tem pela frente. O americano tinha adotado o modelo do cada um cuide da sua saúde. Como é aqui? Aqui nós temos o SUS, né? Nós temos o SUS, mas também nós temos os convênios médicos e que cada um cuide também se quiser pagar. E aí nós temos um problema maior, porque, veja, nós temos o SUS que seria para todo mundo. A parcela da população que se pode pagar e se dispõe a pagar mais, resolveu fazer planos privados. Isso começou com a Constituição, principalmente. Só que aí começaram a surgir problemas. E o governo entrou e começou a regular esses planos de saúde. Desde então fica aquela questão, melhorou? O plano está ficando cada vez mais caro. E as pessoas reclamam cada vez mais. Eu me lembro quando começaram os planos, você podia escolher se você queria um plano apenas hospitalar, por exemplo. Você dizia, não, a consulta médica eu consigo me virar. Agora, o hospital, se eu cair numa UTI, não dou jeito. Hoje em dia não tem mais isso. Então eu me pergunto se a intervenção do governo melhorou os nossos planos ou não. Porque o sistema brasileiro não acho que seja bom. Não vejo um sistema bom. O americano também não. Mas a discussão nos Estados Unidos é diferente. Vamos colocar o Estado para cuidar da saúde das pessoas ou não vamos colocar o Estado? Linguagem sexista. E aí?
Como é que é isso? Você acha que ele vai maneirar, não vai maneirar? Você acha que ele vai continuar com essa linguagem, achando que realmente... Eu gosto muito do Trump, na verdade eu me considero de centro-direita, né? Eu gosto muito dele, mas eu acho que ele extrapola muito também, né? Eu acho que eu acho que além de separatista, ele também é sexista, né? Pois é, eu acho também. Se eu for me classificar, eu me diria de centro-direita também, sem dúvida alguma, defendo muito a liberdade individual das pessoas. Agora, veja que no discurso dele, falando da Melania, que estava ali ao lado dele, ele faz alguns comentários dizendo mais ou menos assim, ela está sentada, que estava com muitas dores nos pés, e faz elogios a ela, mas de uma maneira clara, dizendo, as mulheres são as mulheres. Não naquele sentido de as mulheres podem comandar um país. Ele mostra um degrau entre homens e mulheres no discurso dele, acho que fica muito claro isso. Para certas pessoas é bom, para muitas pessoas, especificamente para as mulheres, não é nada agradável ver uma coisa dessas. Eu não acho saudável trazer esse tipo de mensagem num discurso. Para que falar isso? Quer dizer, qual é o ganho que tem? Já foi eleito, né? Já foi eleito, e isso não, de toda maneira é um pouco separatista, é sexista. Não me agrada essa ideia. Eu acho que ele, se fizer o que prometeu, não vai impor, mas ele vai manter o jeitão dele, que é um jeitão bastante machista, né? Não, é bastante machista e assustador, né? Porque eu sempre vi o Trump, assim, eu sempre tenho uma imagem do Trump de um tipo cajuí, você nunca sabe o que vai sair ali da cabeça. Ele é um cara extremamente imprevisível, né? Você nunca sabe qual vai ser a medida que ele vai tomar ou de pensar. Eu penso que ele é muito visceral, né? E ao mesmo tempo extremamente autoritário e também muito impetuoso. Então ele toma as atitudes no ímpeto, né? Só que ele esquece que isso acaba afetando o mundo, porque a gente está falando dos Estados Unidos, né? Exato, é apenas o país mais poderoso do mundo e com a força militar disparado maior do mundo. Não tem nenhum país que pudesse pensar em enfrentá-los. Possivelmente nem união de países poderiam enfrentar os Estados Unidos numa guerra, né? Então eu acho que é perigosa qualquer coisa que ele venha falar e acho que ele deveria ter um discurso mais conciliador. Tem uma diferença muito grande Mas nesse não como mandato. do Biden, né? Porque do Biden também foi muito conciliador. Não. O conciliador não precisa ser inativo, não precisa ser passivo. Ele pode ser conciliador e firme. Eu acho que ele pode adotar muitas medidas de melhoria para os Estados Unidos. O que eu espero, Felipe, que ele faça dessas 100 medidas seja, principalmente, simplificação do Estado. Por mais que a gente fale, mas os Estados Unidos já são mais simples. Quanto mais ele simplificar a máquina do Estado, quanto mais ele enxugar aquilo tudo, reduzir os custos do governo, que o governo americano custa caríssimo. Eu vou te dar uma ideia aqui. A gente critica muito os gastos com a aviação dos brasileiros para ministros e presidente e coisa e tal. Vira e mexe está discutindo isso. Só de helicópteros, a Casa Branca tem 23 à disposição. E todos enormes, só de helicópteros. Quando vieram aqui para o Brasil, eles trouxeram uma dúzia. Foram 6 para Manaus e mais 5 ou 6, mais 6 aqui para o Rio de Janeiro, ao mesmo tempo. Veja o que é o aparato para eles. Então dá para enxugar a máquina deles de diversas maneiras. Se ele for nessa linha e o americano sentir que vai ter um pouco menos de impostos, não pelo aumento da dívida, eu acho que aí ele vai estar acertando muito, fazendo o crescimento, e esse discurso dele mais agressivo, mais impetuoso, perderia sentido. Espero muito que seja isso, mas eu estou muito curioso para saber se ele vai para essa direita impositiva ou não. O americano vive muito bem. Vive. O americano é bem. 88 mil dólares de renda per capita é dinheiro para chuchu. É um país corrupto? Todo país tem corrupção. Todo Sim, país tem. claro. Mas comparado com países sul-americanos, exceto o Chile, que tem uma corrupção muito baixa, os Estados Unidos é um país pouco corrupto. Comparado com países sul-americanos. Mas comparados com europeus, eu acho que ele está no mesmo nível, se não um pouquinho mais. Ainda bem que o Brasil não tem corrupção, né? Não tem, você vê que não tem ninguém na cadeia, não tem ninguém sendo processado. Eu acho que não deve ter mesmo, era só imaginação nossa, né? É a conspiração. Exatamente. Isso para os Estados Unidos, isso para o americano, principalmente essa questão da própria corrupção, né? Isso
dá o direito dele de saber escolher melhor os candidatos, talvez não? Eu acho que o que dá o direito dos americanos poderem escolher melhor os candidatos é o fato de que os municípios, os estados têm muita força. Então o presidente pesa, os deputados e senadores pesam, mas pesa muito o governador. Veja o que acontece na Califórnia e no Texas, por exemplo. São estados que estão em caminhos muito diferentes. Um tem pena de morte, outro não. Só por aí você já vê uma diferença muito grande. Quer dizer, Claro. se o seu estado tem o direito de fazer legislação penal também, o que acontece num país com 50 estados? Alguns erram, outros acertam. E aqueles que erram acabam copiando o acerto dos outros e eles acabam ficando muito parecidos. Mas eles são mais parecidos do que o Brasil. Veja que curioso, o Brasil tem imposição de lei de cima para baixo e é um país extremamente diverso. Comparar o Rio Grande do Sul com o Amapá, por exemplo, é impossível. Santa Catarina com Alagoas e assim por diante. Lá, se você for comparar os estados, tem suas diferenças, sem dúvida, mas, de maneira geral, todos têm qualidade de vida, todos têm os bairros parecidos, as escolas parecidas, porque eles foram copiando modelos que deram certo. Esse é um segredo muito importante dos Estados Unidos. Muito se fala que, eu tenho ouvido muito que o Trump seria um pilar para a democracia. Isso é verdade, não? Eu não consigo ver assim. Não consigo ver assim. O exemplo que ele deu quando deixou o governo perdendo para o Joe Biden não foi de nada de pilar para a democracia. Quer dizer, foi um exemplo de... A mesma coisa que aqui, recontar os votos. Né? Exatamente. Não Foi brinco golpe, mais. Vou embora para casa. Fura a bola do amiguinho. Né? Exato. Lá não tem a faixa, mas é como se ele estivesse dizendo, a faixa eu não passo. E não foi entregar a presidência para o Joe Biden, que é a praxe. Isso não é fundamental? Claro que não é. Mas isso é uma demonstração de democracia, porque a democracia é assim. Ora vai mais para a direita, ora vai mais para a esquerda, ela tem um monte de defeitos, mas acaba sendo a forma da população participar mais, errando muitas vezes. Agora, sem democracia, se ela vai para a direita, fica só na direita, muito tempo, ela pode virar uma direita radical. E para a esquerda é a mesma coisa. Por isso que essa troca é importante e eu não vejo ele como um grande democrata. Mas os Estados Unidos são tão fortes que eu não vejo a menor chance de algum presidente sonhar com autoritarismo. Diogo, eu não consigo ver o país, dentro de tudo que eu já estudei, né? Eu não consigo ver o país, o nosso Brasil, como um país ou de esquerda ou de direita. Eu acho que não existe isso no país. Eu acho que não existe esquerda, existe uma política própria no Brasil. Eu acredito nisso. Tentaram fazer um comunismo aqui, não deu muito certo. Tentaram imitar alguma coisa que viram lá na União Soviética, trouxeram para cá, fizeram tudo errado, né? E como a nossa base também, que a gente sabe que o Brasil é de uma história de ditadura, né? Sim. Então, se a gente fosse levar ao pé da letra, eu acho que nosso país ele não é de direita, ele é um país que ele tem muito mais uma inclinação para a ditadura, não é? Eu acho que tem, para uma oligarquia. Eu vejo o Brasil como uma semidemocracia, não uma democracia de verdade, porque o voto das pessoas aqui vale muito menos que nos Estados Unidos, por exemplo. A gente não pode tomar muitas decisões sobre nossas cidades, porque quando a gente vai ver, é a lei federal que determina uma série de regras. Nos Estados Unidos e no Reino Unido também, se 1 ou 2, 3 bairros se reunirem e resolverem se tornar independentes e formar um município, eles resolvem no âmbito local tranquilamente. Tem que mostrar só que eles têm capacidade de se sustentar. Aqui é impossível você pensar isso. Né? E o que nós temos? Instituições fortes. As instituições garantem a democracia? Não. A Coreia do Norte tem instituições fortes. A Venezuela tem instituições fortes. Veja a força que tem as instituições de Estado lá, que não dão o menor espaço para o povo. Então, só instituição forte não é garantia de democracia. A democracia precisa da instituição forte, mas quando a instituição se submete ao cidadão e presta o serviço. Nós vemos que o Planalto Central muito mais se serve da população do que a serve. Custa muito caro. Nosso judiciário custa caríssimo comparado com países de outros lugares. Mas eu vejo que o Brasil também é mais à esquerda. Eu considero um país socialista, porque o cidadão não pode escolher a escola do seu filho, a não ser quem paga escola privada, porque senão não pode escolher. É o Estado que diz em qual escola que as crianças vão estudar.
Ah, não, mas eu tenho 2, 3 filhos na mesma escola. Quando você tem um filho numa escola, aí eles te dão o direito de colocar os outros também na mesma escola, porque senão seria o fim de mundo, que já foi assim. Você não escolhe seu médico. De novo, eu estou falando quem está na esfera do SUS. E muitos planos de saúde também não se escolhe mais o médico. É o Estado que escolhe o médico para a gente. Quando a gente vai entregando essas decisões para o Estado, a gente vai se aproximando de um socialismo. E assim eu vejo o Brasil. Eu acho que ele está muito longe de ser um país de direita, ou principalmente um país com a plena liberdade individual. Lembre-se disso. Estado, qual médico eu devo ir hoje? E aí você vai num médico e ele vai decidir se você vai em outro ou não. Você só vai num especialista se o clínico geral que te atendeu disser, você vá no especialista. Enquanto, se você tem a livre escolha no seu plano de saúde ou se você paga, você fala, eu vou no especialista porque eu quero ir. Eu vou pagar a consulta e vou fazer isso. Pois é, mas você toca num ponto que, quando você diz de socialismo, mas é um socialismo dirigido ou analisado por uma direita. É, no fundo, também um país de centrão, né? Quer dizer, como que eu digo, ele está num misto entre uma democracia de verdade e uma oligarquia. Acho que o brasileiro é cuzão, é isso? Pode-se dizer isso. Agora, é aquela coisa, Felipe, me deixa com um salário mínimo para viver. Que opinião eu vou ter sobre as coisas? Eu não vou poder escolher nada. Essa é a realidade, a triste realidade mesmo, né? Quando a gente tem um pouco mais de poder aquisitivo, a gente tem mais poder de escolha. O grande problema do brasileiro é que tem muita gente nessa faixa do salário mínimo que não tem como escolher um caminho melhor. Mas quando eu digo esse entre o socialismo e a oligarquia, é no sentido que a instituição é forte demais. O cidadão é fraco comparado com a instituição. É isso que a democracia precisa evoluir e descobrir caminhos para que o cidadão fique cada vez mais forte. Na minha opinião, os estados e municípios teriam que ter mais autonomia. Dentro dessas 100 medidas de hoje que serão divulgadas hoje pelo presidente Donald Trump, que toma posse hoje, nos Estados Unidos, você aposta em alguma medida? Eu não sei se eu aposto ou se eu torço, mas eu aposto por medidas de simplificação do Estado. É o que eu mais aposto. Muito mais do que as questões de imigração, que nos Estados Unidos não são tão sérias quanto na Europa, especialmente na França e na Itália, porque as diferenças culturais não são tão gigantescas assim, né? Então, eu aposto nas medidas de encolhimento do Estado, para poder reduzir impostos sem aumentar a dívida americana. E o dólar? Me conta. Pois é, os analistas dizem que o dólar vai ficar fortalecido, né? Como eu não sou economista, eu tenho todo o direito de errar e ter opinião sobre o dólar. Eu acho que principalmente o real vai se fortalecer um pouco com relação ao dólar no primeiro semestre, muito mais por conta das commodities agrícolas, e a partir do segundo semestre ele cai. Então eu acho que ele chega mais perto dos 5,50 até junho, julho, e depois ele vai para mais perto dos R$7 lá para novembro, dezembro. Ou seja, instabilidade. Instabilidade, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Tá. Porque, olha, a gente fala muito o dólar subiu. Na verdade, no nosso caso, foi muito mais o real que caiu do que o dólar subiu. Porque até aqui, neste ano de 2024, o dólar foi a 9ª moeda que mais valorizou. Tem 8 moedas, o euro, a libra esterlina, valorizaram mais do que o dólar. E aqui o dólar valorizou barbaramente. Não, o real que depreciou.